Hoje o nosso papo é sobre engenharia de prompts. Basicamente, a habilidade que a gente precisa para destravar todo o potencial da inteligência artificial. A meta aqui é entender a lógica por trás de uma boa instrução para a gente conseguir transformar uma conversa simples com uma IA em resultados realmente incríveis e precisos, não importa para qual IA a gente esteja pedindo. Olha, essa analogia é simplesmente perfeita. Ela mostra a oportunidade gigantesca que a gente tem nas mãos, mas também o desafio, né? Quer dizer, temos acesso a essa ferramenta super poderosa, mas para fazer ela voar de verdade, a gente precisa aprender a dirigir direito. E a chave para essa direção é exatamente o jeito que a gente se comunica com ela. E aqui fica bem claro, a qualidade do que a gente recebe da IA depende totalmente da qualidade do que a gente pede. De um lado, uma pergunta super vaga que, claro, vai gerar uma resposta genérica. Do outro, um prompt específico, com contexto, que produz uma resposta focada, útil, feita sob medida. A diferença, no fundo, é toda sobre comunicação. Então, como é que a gente sai dessas perguntas vagas e começa a fazer prompts que realmente funcionam? Bom, tudo começa com o básico, com os fundamentos. E o legal dessa abordagem é a estratégia. Em vez de se perder em 1 milhão de regras e truques complicados, a gente vai focar na essência. É que nem no xadrez. Se você domina os fundamentos, você tem a base para construir qualquer jogada complexa mais para frente. E aqui está o pulo do gato, a base de tudo. Pensa nisso como seu principal guia. Antes de enviar qualquer prompt, se pergunte: se eu entregasse essas instruções para um colega de trabalho, ele entenderia exatamente o que fazer? Se a resposta for não ou talvez, o prompt precisa ser mais claro. Essa regrinha simples funciona para tudo, do mais básico ao mais avançado. Com essa regra de ouro em mente, o primeiro passo prático, e pode até parecer um paradoxo, é não complicar. Para a maioria das tarefas do dia a dia, ser simples e direto é o que funciona melhor. Dá uma olhada nesse exemplo prático. Do lado esquerdo, um pedido todo rebuscado, complicado. Do lado direito, uma pergunta simples e direta. O resultado da segunda opção é quase sempre melhor, mais rápido e mais preciso. Moral da história: não adianta complicar o que não precisa ser complicado. Certo, então simplicidade funciona para tarefas simples. Mas e quando a tarefa é mais complexa? Como a gente garante a clareza? Como a gente lembra de todos os detalhes importantes para dar uma instrução perfeita? Bom, para isso, a gente pode usar uma estrutura. E aí que entra o modelo PROMPT. É um acrônimo, fácil de lembrar, que dá pra gente um passo a passo para construir uma instrução bem mais robusta. Então, em vez de um pedido vago como escreve um post sobre café, vamos ver como isso se transforma. O primeiro passo, o P de persona, olha, talvez seja o mais poderoso de todos. Ao dar um papel para IA, a gente já fornece um contexto gigantesco. Aquele nosso post sobre café, melhora da água para o vinho se a gente começar com haja como um barista premiado e especialista em marketing de conteúdo. Viu a diferença? E os outros passos constroem em cima dessa base, sabe? O objetivo O é convencer as pessoas a provarem um grão novo de café. O roteiro R pode ser começar com uma história e terminar com uma chamada para ação. A mídia é o formato, tipo um post de Instagram com emojis. E por fim, polir, P, e transformar, T, são comandos para revisar e melhorar o que foi escrito. De repente, um pedido vago virou uma instrução completa profissional. Beleza. Agora que a gente já tem os fundamentos e uma estrutura em mãos, podemos adicionar algumas técnicas de alto impacto que, nossa, elevam muito a qualidade das respostas. A primeira delas é o Few Shot Prompting. A lógica aqui é bem simples. Em vez de só descrever o que você quer, você mostra. Dar 1 ou 2 exemplos do formato ou do estilo exato que você espera na resposta é uma das formas mais eficientes de conseguir exatamente o que se tem em mente. A seguir, temos a cadeia de pensamento, ou Chain of Thought. Essa aqui é matadora para problemas de lógica ou para qualquer coisa que exija vários passos para ser resolvida. A gente basicamente pede para a IA pensar em voz alta antes de dar a resposta final. Isso força um processo mais lógico e com muito menos chance de erro. E o mais legal é que, para ativar esse modo pensador da IA, muitas vezes não precisa de nada mirabolante. Uma simples frase como "vamos pensar nisso passo a passo" já é o suficiente para que os modelos mais avançados melhorem drasticamente a precisão e a lógica do que eles entregam. Agora, uma dica que parece bobeira, mas que faz uma diferença enorme. Organizar o seu prompt com títulos, listas. Isso ajuda a IA a entender melhor a estrutura do que você está pedindo. Pensa que é como ser educado. Um pedido bem organizado tende a receber uma resposta mais cuidadosa.
E essa ideia de dar um contexto claro leva a gente para a fronteira do que é possível fazer hoje. Agora vamos ver o que acontece quando a gente combina essa comunicação clara com a capacidade da IA de acessar conhecimento externo, em tempo real. O nome dessa técnica avançada é RAG. Ela resolve uma das maiores limitações das IAs, o fato de que o conhecimento delas é estático, né? Fica congelado lá na data em que foram treinadas. Com o RAG, a IA pode consultar uma base de dados externa e atualizada no exato momento da sua pergunta. A melhor analogia para entender o RAG é essa. Em vez de esperar que a IA saiba tudo de memória, a gente entrega para ela os documentos ou os dados exatos que ela precisa consultar para responder. Isso garante respostas precisas, baseadas em fatos, e evita as famosas alucinações, que é quando a IA basicamente inventa informação. E olha só que exemplo fantástico disso funcionando na prática. Alguém pergunta em português mesmo: quais alunos estão matriculados em estruturas de dados? Usando o RAG para consultar as informações do banco de dados, a IA traduz essa pergunta numa boa para o código SQL perfeito que extrai essa informação. Isso torna o acesso a dados complexos muito mais democrático. No fim das contas, depois de passar do básico ao avançado, fica bem claro que a gente está falando de algo muito maior do que só umas dicas e truques. A gente está falando de uma nova forma de comunicação. Então, para a gente amarrar tudo, comece sempre de forma simples e clara. Use uma estrutura quando precisar de mais organização. Melhore a qualidade com técnicas como dar exemplos ou pedir um raciocínio passo a passo. Mas, acima de tudo, o objetivo final é aprimorar nossa própria habilidade de comunicar ideias de um jeito eficaz. E tem uma citação do Naval Ravikant que, para mim, fecha essa ideia com chave de ouro. Por décadas, a gente teve que aprender a língua das máquinas. Agora, são as máquinas que estão aprendendo a nossa. Isso joga o foco de volta na gente, na nossa capacidade de formular pensamentos e perguntas com clareza e com intenção. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente ficar pensando. Em um mundo onde a tecnologia entende a linguagem humana, talvez a habilidade mais crucial não seja mais a técnica, mas sim a capacidade de pensar, de questionar e de se comunicar com profundidade. O que será?